Olá, turma! Hoje, meu grupo e eu vamos abordar um dos pilares do direito processual penal, o princípio da correlação ou congruência, a sua relação intrínseca com o sistema acusatório e como que isso se reflete na estrutura da sentença penal. Para entender a correlação, a gente precisa lembrar do nosso modelo constitucional. O sistema acusatório ele se caracteriza por separar as funções de acusar, defender e julgar, sendo um processo de feição tendencialmente rígida quanto ao seu objeto. Nesse sistema, a gestão da prova e o poder de invocação, o poder de acusação, não cabem ao juiz, que deve atuar como um garantidor imparcial e inerte, aguardando a provocação das partes. Em outras palavras, a atuação do juiz é regida pelo princípio da inércia da jurisdição. Vou tentar um latim aqui: ne proceda iudex ex officio. Em tradução literal, não proceda o juiz de ofício, o que significa que o magistrado ele não pode agir além do que foi provocado pelas partes. O objeto central do processo penal é a pretensão acusatória, ou seja, a exigência formal pelo órgão acusador, que é o Ministério Público ou querelante, para que o Estado juiz aplique uma pena a um réu, por um fato delituoso que deve permanecer imutável. É a acusação que marca os exatos limites em que o juiz pode atuar na sentença. O princípio da correlação ou congruência obriga o juiz a guardar total respeito ao fato criminoso descrito na denúncia ou queixa. A sentença ela deve ser uma resposta completa e estrita ao que foi postulado pela acusação e debatido no processo. O magistrado ele não pode se afastar dessa descrição na hora de proferir uma condenação. A correlação ela só tem razão de ser em um sistema acusatório, porque ela é o mecanismo que concretiza o contraditório e a ampla defesa. Afinal, o réu se defende dos fatos narrados na acusação. Se o juiz condenar o réu por um fato do qual ele não pôde se defender, gera-se um estado inaceitável de surpresa e indefesa. Quando o julgador ele desrespeita esses limites, o tantum judicatum quanto o deductum, em tradução do latim, tanto foi julgado quanto foi trazido a juízo ou deduzido, a sentença é tida como incongruente e ela se torna nula. Os vícios eles são classificados em três tipos. A sentença extra petita, que ela concede algo ou julga um fato totalmente diverso do que foi requerido na acusação. O efeito prático disso é a nulidade da decisão, porque esse distanciamento da denúncia configura um cerceamento ao direito de defesa. O réu ele acaba sendo julgado e surpreendido por fatos que não constavam na peça acusatória original e dos quais, portanto, ele não pôde se defender ao longo do processo. Na sentença ultra petita, o juiz ele decide além do que foi pedido. O efeito também é a nulidade do ato. Um exemplo clássico desse vício ocorre quando o juiz extrapola os limites da imputação fática, o que na prática processual corresponde a impor ao réu uma condenação sem que houvesse denúncia para aquele excesso punitivo. Já a sentença citra ou infrapetita, ela deixa de apreciar um ou mais pedidos deduzidos pelo autor. A consequência, nesse caso, ela também é a nulidade, uma vez que a resposta estatal entregue ela é falha e incompleta. A sentença ou decisão definitiva é o ato por meio do qual o juiz põe fim ao processo, julgando o mérito da causa, absolvendo ou condenando. Para que a sentença limite adequadamente o poder do Estado e respeite a correlação, ela precisa preencher requisitos formais e materiais indispensáveis. Uma sentença completa e racional deve conter 4 partes. A primeira delas é o relatório ou exposição, que é o resumo processual. O relatório ele deve conter os nomes das partes e uma narrativa das alegações da acusação, da defesa e dos incidentes do processo. Ela serve
para demonstrar que o juiz prestou contas às partes e considerou todos os debates e provas produzidos. A única exceção a isso é o procedimento sumaríssimo dos juizados especiais da Lei 9.099 de 95, que dispensa o relatório por causa da celeridade processual e tal. Já a motivação ou fundamentação é a consagração do princípio do livre convencimento motivado. O juiz ele expõe as razões de fato e de direito que o levaram àquela decisão. A motivação ela garante o controle da legalidade e afasta a arbitrariedade. Uma sentença em que a fundamentação contradiz a conclusão é chamada de sentença suicida. A conclusão ou parte dispositiva é o resultado final propriamente dito, de procedência ou improcedência. Ela deve indicar as penas aplicadas e, obrigatoriamente, os artigos de lei em que a conduta foi enquadrada. A falta do dispositivo ela gera nulidade absoluta. A parte autenticativa é o último requisito, que é a data e a assinatura do juiz. Enquanto a ausência de data ela é tida apenas como uma mera irregularidade, a falta da assinatura torna a sentença um ato inexistente. E assim nós chegamos à livre dicção do direito. Se o juiz ele é preso aos fatos, à correlação, ele é livre quanto ao direito, iura novit curia. O juiz conhece o direito. Ou seja, ele detém autonomia decisória para dar aos fatos a decisão jurídica correta. A emendatio libelli ocorre quando os fatos narrados na acusação estão corretos, mas a tipificação legal, o nome do crime, está errado. O juiz ele pode corrigir isso na sentença sem anular o processo, pois o réu se defende dos fatos e não da capitulação dos crimes. Já a mutatio libelli ela ocorre quando, durante a instrução probatória, descobre-se um fato novo, uma circunstância ou elementar que não estava na denúncia. Nesse caso, altera-se a própria causa de pedir. O juiz ele não pode simplesmente condenar sob pena de violar a correlação. O Ministério Público, diante disso, ele deve realizar o aditamento da denúncia, garantindo que o réu possa se defender dessa nova acusação. Em suma, o princípio da correlação e a estrutura da sentença são as grandes amarras do sistema acusatório. A sentença ela deve ser uma conclusão lógica, devidamente detalhada, fundamentada e dispositiva, que jamais ultrapasse as fronteiras daquilo que a acusação apresentou e que o réu pôde se defender. Olá, meu nome é Beatriz. Eu vou falar agora um pouquinho mais sobre o princípio da correlação ou da congruência. E como considerações preliminares, a gente vai abordar outro princípio que é muito importante, um princípio constitucional, o princípio do devido processo legal. Esse princípio está estabelecido lá no artigo 5º, no inciso 54, e ele prevê que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Então, ele é um princípio que ele perpassa todo o processo e ele não pode ser afastado no momento da sentença. Então, a sentença ela deve estar em harmonia com as provas efetuadas dentro do processo e deve respeitar o que foi postulado pelas partes. Que dessa forma, a gente confere segurança jurídica para as partes. Com isso, a gente também já começa a entender um pouquinho o princípio da correlação. Esse princípio ele estabelece que o julgador ele deve se atrelar ao fato descrito na denúncia ou na queixa e não pode se afastar dele desses fatos, quando estiver prolatando a sentença. Dessa forma, o julgador ele vai determinar se os fatos narrados na denúncia ou na queixa, enfim, se eles são verdadeiros, em que medida eles são verdadeiros, vai determinar também se serve de fundamento para a condenação do acusado. E aí, o juiz ele não pode incluir no seu julgamento fatos que não tenham sido mencionados pela parte, não estejam ali no contexto do processo, e ele não pode também impor uma condenação que não tenha sido requerida pela acusação. Então, esse princípio ele se relaciona totalmente com esse do devido processo legal, que os dois juntos conferem essa segurança jurídica.
Agora vamos falar um pouquinho mais sobre o princípio da correlação como uma garantia processual. E aí, como a gente já vem falando durante o trabalho, esse princípio ele constitui uma garantia do réu porque apenas os fatos que foram já narrados pela acusação ao longo do processo vão ser os fatos que o acusado vai se defender. Então, é contra aqueles fatos específicos que deve se dirigir a prova da defesa, porque não seria possível alguém se defender de algo que não sabe o que é ou produzir provas de algo que não tem conhecimento. E aí, é importante também destacar que, na inobservância, né, desse princípio, considerando fatos externos, fatos que não foram apresentados durante o processo, impede o exercício do contraditório e da ampla defesa. E dentro desse assunto de contraditório, é importante mencionar o doutrinador Aurí Lopes Júnior, que ele considera que dentro do contraditório tem dois polos separados de garantias. E um deles seria a informação e o outro seria a reação. Então, a efetividade do contraditório está amparada no direito de informação, porque é imprescindível você ter a informação para ter a participação e poder reagir, que seria essa resistência à pretensão jurídica. Então, só é possível isso se previamente você é informado. Assim, fica claro como o princípio da correlação é uma garantia processual essencial. Outro ponto importante é que algumas matérias, elas independem de alegação. Então, elas podem ser conhecidas pelo órgão julgador, mesmo que nenhuma das partes as alegue. Geralmente, essas questões, elas são de matéria de ordem pública. E alguns desses exemplos são os pressupostos processuais e as condições da ação. Então, tanto os pressupostos processuais quanto as condições da ação não precisam ser alegadas pelas partes para serem objetos de decisão do juízo. E mesmo que esses fatos eles não requeiram a alegação para ser conhecidas, não faz com que essas matérias elas sejam exceção ao princípio da correlação. Porque a regularidade processual, que se manifesta pelo implemento de todos os pressupostos processuais e das condições da ação, são requisitos lógicos do processo. Então, eles são necessários para que os outros pedidos possam ser objetos de apreciação, eles já precisam estar certos, né? E aí, por isso que entende-se que o próprio ajuizamento da demanda já traz subentendido o pedido de apreciação dessas outras matérias. Precisamos também mencionar a prescrição, que é um efeito jurídico que consiste no perecimento de uma pretensão em decorrência do decurso do tempo. Ela também é uma ocorrência que não precisa ser alegada pelas partes para que possa ser acatada pelo julgador. Inclusive, a prescrição ela pode ser reconhecida de ofício a qualquer momento, mesmo que em segunda instância, independente das partes mencionarem. A prescrição também não é uma exceção ao princípio da correlação, porque a prescrição na verdade, um efeito jurídico que decorre da conduta imputada ao acusado e o decurso do prazo. Então, ela faz que seja certa a prescrição, independente da alegação. Então, o juiz não fica restrito à menção das partes. Com isso, eu encerro a parte do princípio da correlação. Agora, a Ana Beatriz vai falar um pouco sobre o sistema acusatório. Bom, seguindo, eu me chamo Ana Beatriz e dando continuidade ao trabalho, nós vamos versar agora sobre o sistema acusatório. O sistema acusatório, ele é um dos pilares do direito processual contemporâneo e ele se trata de um modelo processual em que as funções de acusar, defender e julgar, elas estão rigidamente separadas e são desempenhadas por órgãos distintos, ao saber, Ministério Público, Defesa e Judiciário, respectivamente. E esse sistema ele vem para garantir pilares constitucionais.
né? Ele vem para garantir o contraditório pleno, ele vem para que a imparcialidade do julgador e o respeito aos direitos fundamentais dos envolvidos sejam observados. E aí ele se consolida ali na Constituição de 88, né? Especialmente no âmbito do processo penal, porque ela vem ali delimitando, né, no artigo 129, inciso 1º, no artigo 5º, inciso 54 e 55, e vem assegurando o devido processo legal, a ampla defesa e esses princípios indissociáveis do modelo acusatório. Né? E aí, quando a gente pensa em sistema acusatório, a gente pensa também nos outros modelos de sistema. Né? Nós temos aí o sistema inquisitório, e nós temos o sistema misto, para além do acusatório. E aí, o sistema inquisitório, né, só discorrendo brevemente sobre algumas diferenças, o sistema inquisitório, ele remonta à Idade Média, né, e ele vai se pautar pela concentração, primeiro, pela ausência de contraditório, e segundo, por concentrar as funções de acusação e de julgamento na mesma figura, que normalmente, via de regra, o juiz. E o modelo misto, ele consiste em etapas de estrutura inquisitória na fase investigatória e etapas e estrutura acusatória na fase judicial. O sistema acusatório puro, né, o juiz ele não participa dessa investigação. O juiz ele não atua de ofício na produção de prova acusatória, né? Ele não determina medidas restritivas sem provocação do titular da ação penal, que via de regra é o MP. E a relevância dessa separação, a relevância de nós entendermos essas diferenças do acusatório para o inquisitório e para o misto, é que na prática jurídica a gente tem uma proteção maior da imparcialidade judicial e da paridade de armas entre acusação e defesa. Porque a gente vê, né, o liamezinho que existe, a linha tênue que existe entre um sistema e outro, e o quanto essas diferenças elas vêm justamente para equiparar as armas do jogo, né, e para garantir um julgamento imparcial. Tá? E aí, assim, quando a gente observa, né, princípios básicos desse sistema acusatório, a gente percebe, sobretudo, separação de funções, que é uma marca fundamental. Todas são importantes, mas essa, sobretudo, é a que mais se sobressalta, se a gente pode falar assim, né? Porque ela pede uma separação funcional entre quem acusa, quem defende e quem julga, conforme eu já até coloquei para vocês no primeiro momento. O Ministério Público, ele é o órgão responsável pela acusação. Enquanto a defesa, ela pode ser desempenhada por advogados particulares ou por defensores públicos, tá? E ao juiz, aquela figura do judiciário, a ele cabe o quê? Cabe o papel de terceiro imparcial. Ele não pode substituir-se às partes, né, na iniciativa probatória ou na condução do debate sobre os fatos imputados ao réu. Então, o que ocorre? Cabe mais ao juiz ouvir do que falar. Essa é o princípio, né, a primícia que traz o sistema acusatório, tá bom? E aí depois a gente vem com outros princípios também constitucionais, que são contraditório e ampla defesa, muito importantes no sistema penal, né? E no processo penal. E eles vão ali, estão presentes ali no artigo 5º da Constituição, inciso 55, e diz o quê? Que todas as partes têm direito ao contraditório, todas as partes têm direito à ampla defesa, com os meios e com os recursos que são inerentes a ela.
Então, isso vem para quê? Vem para afastar práticas processuais em que o acusado é colocado em condição de inferioridade perante o aparato estatal. Então, por exemplo, o contraditório ele vem assegurar que todos os atos processuais relevantes sejam praticados com conhecimento das partes, participação das partes, porque se elas conhecem, se elas tomam ciência, elas passam a participar e passam a ter o direito também de responder, tá? E aí, também nós observamos a imparcialidade, a importância a importância, né, da imparcialidade e da inércia do juiz, que também são pilares desse modelo de sistema. E quando a gente olha para o artigo 6º do Código de Processo Penal, a gente vê que ele vem dispor que, recebida a notícia do crime, cabe a quem? Cabe à autoridade policial iniciar a investigação, sendo o MP o destinatário dessas informações que serão colhidas, para formar a opinião delicti. E o juiz, por sua vez, ele vem a atuar, ele vem a ascender nessa relação processual apenas após ser provocado. E ele está adstrito, ele está ali restrito ao conteúdo que lhe foi apresentado, tá? O que vincula a sua atuação ao princípio da inércia, ao princípio de preciso ser provocado, eu vou atuar mediante o que me fornecem, eu não forneço nem produzo nada para aquela relação processual, né? No sentido de produzir provas e enfim. E aí, a gente pode falar também, para finalizar, sobre alguns desafios na efetivação do sistema acusatório. Porque a gente ainda tem alguns resquícios de inquisitorialidade na relação processual penal, ainda hoje. E apesar, né, do arcabouço constitucional, apesar da Constituição ser bem clara, quando ela positiva normativas que vão reger o processo penal numa perspectiva acusatória, ainda assim, quando a gente pega alguma jurisprudência ou outra, na prática forense em si, a gente tem a permanência de algumas práticas que ainda são típicas inquisitórias, né? Como, por exemplo, determinações judiciais de ofício, de medidas de investigação, produção unilateral de provas, atuação do magistrado à margem, para além do que foi trazido pelas partes. Como, por exemplo, comum, né? A decretação de prisões preventivas e outras cautelares sem requerimento da acusação ou da autoridade policial. Então, afronta frontalmente o CPP, né? E traz... E afronta também o sistema acusatório. E para finalizar, a gente pode colocar também como um avanço, porque esse é um desafio, mas a gente pode trazer também um avanço, que é a ascensão, o advento do juízo de garantias, né, na relação processual penal, na estrutura processual penal, né? E o juiz de garantias, ele surge no pacote anticrime, ele está no artigo 3º-B do Código de Processo Penal, e ele vem o quê? Reforçar a divisão entre a fase investigatória e a fase processual. Então, evita que o mesmo magistrado que decidiu medidas invasivas durante a investigação, medidas cautelares durante a investigação, ele venha julgar o mérito da imputação penal. Então, sem adentrar muito nesse tema, mas é apenas para a gente perceber como o juízo de garantias ele conversa um pouco com o que traz o sistema acusatório, porque ele impede que o juiz
que julgará o mérito seja o juiz que vai atuar ali naquela investigação. Por quê? Para garantir ainda mais que esse juiz do mérito ele não seja contaminado com produção de provas, ele não seja contaminado com a fase investigatória em si, garantindo ainda mais a paridade de armas. Então a gente percebe que o sistema ele precisa, a prática, ela precisa avançar muito para que esses preceitos constitucionais eles sejam de fato observados. Sem mais nem menos, eles sejam observados e ponto. Mas a gente vê também um avanço nesse sentido. Um avanço quando a gente percebe que medidas estão sendo tomadas para que paridade de armas seja observada, para que os direitos fundamentais sejam observados.